A participação da Michelle eu acho que é meio novidade, mas o Eduardo Bolsonaro não ficou famoso nacionalmente com aquela fala do basta um cabo e um soldado para ir lá fechar o STF. Ele fez falas defendendo o novo AI-5, ele fez falas ao longo dos últimos anos. São falas que cabem muito bem na boca dele, no privado, já que ele não tinha medo nenhum de falar essas coisas em público, né, Fabiola? A surpresa é a Michelle. A Michelle não é uma pessoa que a gente já viu falando isso em público. Então, por isso que é diferente. Agora, o Eduardo Bolsonaro, gente, é só dar um Google. Vocês vão dar um Google, vocês vão achar 20 vídeos dele defendendo golpe de Estado. Ele sempre falou assim, para quem quisesse ouvir. Falou na tribuna da Câmara, falou de tudo que era canto. E isso, assim, mesmo antes do governo do pai dele, ele falava, Fabíola. Então, assim, não duvido que seja verdade. Agora, como delação, essa delação do Mauro Cid, ela é ótima para a gente fazer noticiário, mas ela é muito parecida com a do Palocci nesse sentido, porque são fatos que, quando você vai comprovar, fica a palavra de um contra a palavra do outro. É claro que quem é acusado vai falar, não, não tenho nada com isso, jamais falei. O Eduardo Bolsonaro ele vai falar, ele falava de golpe só na tribuna, para o meu pai nunca, para papai jamais, em privado. Ele pode falar o que for, por quê? Como é que você vai comprovar? Pode ser que tenha como comprovar. Pode ser. Pode ser que não tenha, que seja a palavra de um contra outro. E isso é o que a gente ainda não sabe. E essa é precisamente a reclamação da PGR, que agora, no ciclo de notícias, obviamente, ela está sendo distorcida como uma tábua de salvação. A questão dele não é que tudo que o Mauro Cid fala é mentira, não é nada disso. A questão dele é o tipo de declaração que vem é difícil de comprovar. Porque uma coisa é o seguinte: você fala, olha, eu fiz um depósito de tanto na conta de fulano, que ele efetivamente fazia para a Michelle. Então, essa parte é fácil de comprovar. Ó, eu fui lá e depositei dinheiro vivo no caixa tal, R$ 500 mil. Ele falou, não é a palavra de um ou outro. Você vai no banco, você comprova. Essa parte é fácil. A parte difícil da delação do Mauro Cid é a dessas reuniões. Até porque muitas reuniões, como ele era o ajudante de ordens, tinha só ele e a família do Bolsonaro. Na hora H, a família do Bolsonaro vai ficar do lado de quem? Do Mauro Cid? Não vai. Então, essa é a crítica da PGR. Mas é óbvio que, politicamente, agora, tudo que vier nessa delação, o bolsonarismo vai falar, ah, não, não presta, a PGR já falou que é ruim. Mas não é verdade, né? Essa questão deles participarem e falarem do golpe, se estavam falando, é capaz que estivessem falando também em outros ambientes, com outras pessoas. Enfim, é uma delação extensa. Resta a gente saber se vai conseguir provar e mais, né? Que é sempre o meu drama. Em provando, condena ou absolve por excesso de prova? É sempre essa a minha dúvida aqui no Brasil. Eu fico pensando, você sabe que até caiu quando a gente estava. Eu estava perguntando para o próprio Aguirre, conversando aqui com o Thales e com o Josias, sobre essa situação da Michelle. Você até apontou super bem, ô Madeleine, porque a gente vê algumas questões relacionadas a Michelle e investigações, mas em relação ao golpe, ao 8 de janeiro mesmo, pouca coisa apareceu. Essa delação do Mauro Cid chama atenção por esse lado, né, Josias? O que você acha sobre essa história da Michelle Bolsonaro? Que tipo de participação ela poderia ter tido? Será que ela falava? De que maneira ela atuou nesse grupo? O efeito do papel da Michelle nesse episódio é mais psicológico, né? Ela é uma ajudadora. Eu vejo essa revelação do Mauro Cid de que a Michelle e o Eduardo Bolsonaro instilavam nos ouvidos do marido e do pai mensagens golpistas. Olha, não reconheça a eleição, insista na virada de mesa, porque você tem apoio dos CACs e tal. Vejo isso como parte de um grande quebra-cabeça que ajuda a compor o cenário que a Polícia Federal investiga. Agora, Michelle e Eduardo Bolsonaro, nesse contexto, são personagens absolutamente secundários. E se você notar, Fabiola, há nas entrelinhas da delação do Mauro Cid um grande esforço para isentar militares. Ele entrega lá um comandante da Marinha, diz que foi o único que
na hora em que o Bolsonaro convidou para o golpe, assentiu, concordou, e que os demais opuseram resistência. O principal que resistiu mais foi o do Exército, justamente a arma a qual pertence o Mauro Cid. Então, a Polícia Federal, nesse esforço de investigação que realiza, precisa se concentrar nestes personagens, que esses sim tinham efetivo poder para contribuir para a tentativa de golpe do Bolsonaro. Os comandantes militares que estimularam os acampamentos de porta de quartel, que se acumpliciaram com o Bolsonaro no questionamento à justiça eleitoral. Então, esse ambiente que se formou e que desagou no 8 de janeiro, esse precisa ser investigado com muito rigor. Então, a Michelle e o Eduardo Bolsonaro, a Michelle, a ajudadora, e o Eduardo Bolsonaro, um Zé Ninguém, que influência teria ele numa tentativa de golpe? Exceto pelos cochichos que estimularam o pai a perseverar no golpe, a importância do Eduardo Bolsonaro é nula. A importância da Michelle é igualmente nula. Compuseram esse ambiente e ajudaram a convencer o Bolsonaro que ele não devia reconhecer o resultado da eleição e devia perseverar na tentativa de golpe. Mas quem teve realmente participação nesse ambiente que se formou e que resultou nessa tentativa de golpe foram os militares e foram aqueles políticos que se acumpliciaram com o Bolsonaro na difusão de notícias falsas que levaram às redes sociais uma atmosfera envenenada que resultou no 8 de janeiro. Esses, sim, precisam ser investigados com muito rigor. Agora, a informação de que a Michelle e o Eduardo Bolsonaro compunham esse grupo de radicais ajuda a compor o cenário. São duas peças num quebra-cabeças que explicam o porquê ou os porquês desse comportamento.